A convite do Giro do Agro Paraná 2023, o Agro e Prosa foi conhecer a Itaipu Binacional. Mas não a Itaipu que os turistas normalmente conhecem. Fomos muito além. Conhecemos projetos de sustentabilidade e preservação da natureza, da flora, da fauna e dos agricultores que vivem próximos ao Parque Nacional. O primeiro projeto que conhecemos foi o CVT, Centro Vocacional Tecnológico de Agroecologia, Mandioca e Agricultura Sustentável. O CVT é mantido pela Itaipu Binacional em parceria com outras instituições. Ali é possível conhecer tecnologias eficientes para o manejo de sistemas de produção que priorizam a conservação ambiental e alimentação saudável e nutritiva. Então, gente, continuando nessa nossa conversa de desenvolvimento de tecnologias para a agroecologia e a agricultura orgânica, e inclusive a agricultura sustentável, né, que a gente inclui nisso daí, nós temos aqui essa capinadora, que também é chamado de cultivador, né? Nas publicações antigas é mais chamado de cultivador, mas hoje a gente chama isso de uma capinadora mecanizada, né? E essa máquina aqui, qual que é o diferencial dela? Que é uma máquina adaptada para plantio direto, orgânico, agroecológico. Então, os agricultores antigos, que de repente vão acompanhar, eles conheciam máquinas assim. Porque lá nos anos 70, 80, se usava cultivadores para controlar as plantas daninhas na soja convencional. Mas depois disso entraram os herbicidas, entraram, né, os eventos aí como transgenia, não precisou mais se usar esse tipo de máquina. E aí quando a gente vai para a agricultura orgânica em plantio direto, aí a gente precisa ter realmente um equipamento para fazer esse controle de plantas daninhas que funcione na presença de palha. E aí nós desenvolvemos junto com a Gebana esse equipamento aqui que foi testado, grande parte dos testes, tudo aconteceu aqui na União Oeste, onde a gente desenvolveu esse equipamento aí. E da onde que vem essa máquina? É uma máquina austríaca, de um fabricante de máquinas lá da Áustria, e eles lá usam muito esse tipo de máquina nos cultivos deles, porque lá eles então têm os cultivos que não usam herbicidas também, e eles têm um diferencial que eles preparam o solo, eles revolvem o solo, e quando eles revolvem o solo, eles têm as máquinas, diversos tipos de máquinas para controlar as plantas daninhas. Mas nós em plantio direto aqui no Brasil, orgânico, não tínhamos nenhuma máquina ainda, nada. Então aí nós vimos essa máquina lá numa viagem técnica feita em 2014, e com base nessa viagem técnica, a Gebana já importou uma primeira máquina para ela ser aperfeiçoada para o plantio direto orgânico, e os testes foram feitos aqui, né, para a gente ver como é que ela funciona. E a gente ficou 4 anos aperfeiçoando, desenvolvendo essa máquina para ela ficar em condições adequadas. E o primeiro dispositivo que a gente usou foi um disco horizontal, que nada mais é do que um disco de corte, que é usado nas semeadoras para plantio direto, mas nesse caso ele era usado na horizontal para controlar, para cortar o mato dentro da linha, na entrelinha da cultura. E qual que era a vantagem dele? Como ele tinha esse giro, ele era um disco solto, que vinha montado aqui, ele não tinha problema de embuchamento com palha. Então essa era uma vantagem desse dispositivo, porque antes disso ainda foram feitos testes com dispositivos europeus, mas eles não funcionaram bem em plantio direto. Então aqui é uma máquina que realmente está em desenvolvimento ainda, né? É um protótipo aqui, que é uma máquina que a gente está desenvolvendo para dessecar com vapor. Então, diante dessas dificuldades de fazer plantio direto orgânico, então a gente está desenvolvendo uma máquina com uma forma de dessecação diferente. Que geralmente na agricultura orgânica usa-se o rolo-faca para fazer o manejo da cobertura vegetal, de tudo isso aí. Mas acontece que em muitas situações o rolo-faca não tem uma eficiência boa. E aí a gente precisa ter outras alternativas para dessecar. E uma das que, junto com a equipe da Itaipu, a gente vislumbrou há uns anos atrás, foi a questão de usar o vapor. Então, aquecer a água até uma alta temperatura e aplicar essa água, né, esse vapor,
na superfície das plantas para fazer a dessecação, né? A gente já fez diversos testes com essa máquina aqui na estação. Estamos fazendo mais testes ainda, então não está finalizado ainda. Já tivemos resultados bastante interessantes de dessecação. A eficiência muda de planta daninha para planta daninha. Algumas são mais sensíveis ao calor, as outras são menos, né? E a gente precisa avançar naquilo que a gente chama de rendimento operacional. Porque a velocidade que a gente consegue trabalhar dessecando, ela é baixa. Você não consegue andar numa velocidade elevada que nem anda, por exemplo, um pulverizador normal que faz esses trabalhos, né? Mas as tecnologias, elas começam assim, né? Então a gente está entendendo um pouquinho melhor como é que ela funciona, né? A gente já avançou bastante. Então qual que é o princípio de funcionamento dela? Tem água no tanque. Aqui em cima tem 2 caldeiras. Essas caldeiras aquecem a água e transformam em vapor. E lá no final esse vapor é aplicado na superfície das plantas, que daí em função dessa temperatura que elas são submetidas, então elas vão ser dessecadas ou elas vão ficar afetadas, né? Porque a gente necessariamente não precisa dizimar as plantas, a gente precisa ter uma condição de controle para que depois a soja, o milho, o feijão consigam se desenvolver bem. Então esse é um equipamento que é protótipo ainda, né? Então a gente ainda não tem tantos detalhes que a gente pode disponibilizar, mas a gente espera que dentro de um tempo curto aí, isso possa estar se aproximando do mercado e sendo mais uma opção. Ele fecha um campo elétrico entre o disco e as placas. A placa atinge a folha da planta e para fechar um campo elétrico ele precisa ter o positivo e o negativo, por exemplo. E ele faz isso pelo solo. Daí o choque passa por dentro da planta e mata a planta pelo choque. Então é uma tecnologia bem bacana, bem bacana. E aqui deixa eu só fazer um comentário antes, né? Que isso aqui é uma máquina mais antiga já, dessa tecnologia, né? E hoje quem que é o detentor disso é a Zasso. Não sei se vocês têm acompanhado a Zasso, que o equipamento deles chama X-Power. Então se procurarem nas redes sociais, é o equipamento renovado disso. Então mais questão mesmo de conhecer a tecnologia, né? Hoje nós viemos fazer uma visita aqui em Entre Rios do Oeste, no Paraná, no CVT. E eu estou aqui com a professora Edileuza Pereira Seidel, que é engenheira agrônoma e é doutora em solos e nutrição de plantas. Doutora Edileuza, muito obrigado por disponibilizar seu tempo aí para nós, para a nossa audiência. O que é o CVT? O CVT é um Centro Vocacional Tecnológico de Agroecologia, Mandioca e Agricultura Sustentável. E no CVT aqui nós trabalhamos, então, principalmente com culturas de grãos, agroecológico e sustentável, né? A base da nossa pesquisa aqui é grãos e mandioca. Resumindo, isso aqui é um centro de pesquisa. Um centro de pesquisa. Que pertence a uma universidade, é isso? A Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste. E aí tem toda uma parceria com entidades, com empresas? Sim, esse centro vocacional, né, ele teve o apoio para iniciar os trabalhos do MCTI. Nós temos a Itaipu, que é uma grande parceira nossa. Também temos parceiro de empresas, a Guebana, outras empresas que estão começando também a investir nessa área, têm nos procurado para desenvolver pesquisa nessa linha de bioinsumos, de cultivos orgânicos, né? Nos fale um pouco dessas pesquisas que são realizadas aqui, qual o objetivo delas e como é que esse resultado vai para a prática depois. Bom, aqui tem um conjunto de professores que trabalham. Então, nós temos trabalho na área de entomologia, na área de controle de doenças, na área de máquinas que estão sendo desenvolvidas e na área de bioinsumos. No caso, na minha parte aqui, a gente trabalha com o uso do pó de rocha,
o uso de adubação orgânica, cama de frango, resíduo de bovino de corte. Então a gente trabalha aí tentando a parte resolver, né, ou está adequando a parte de fertilidade dos solos. E como é que essa pesquisa vai para a prática, professora? Então, aqui a gente desenvolve dias de campo, dias de campo de inverno, dias de campo de verão. Então, no inverno, a gente trabalha com aveia, com trigo, com milho safrinha. No verão, a gente trabalha com feijão, soja e milho, né? Que, como eu disse antes, são as culturas de grãos que a gente costuma trabalhar. Além dos dias de campo, a gente organiza boletins técnicos que são divulgados na página da UniOeste, na página do grupo. Também a gente faz aqui cursos. Recentemente nós fizemos um curso, ele era online, porque foi na época da pandemia. Nós tivemos mais de 200 inscritos no Brasil inteiro. Nós tínhamos tanto pesquisadores, agricultores de Minas, São Paulo, Goiás. Foi uma grata satisfação, porque nós estávamos preocupados, né, por ser online, se a gente ia ter esse público. E foi muito grato, foi muito bom a participação das pessoas, a contribuição que a gente recebeu, né, de outros pesquisadores. Então, a gente procura divulgar o máximo possível, através de reportagens também, jornais, revistas, apresenta os trabalhos em eventos técnicos, né, são apresentados, porque aqui se desenvolve pesquisa, porque a universidade tem uma pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, nós temos aqui realização de pesquisas de ponta, que estão sendo divulgadas, né, estão sendo realizadas aqui. Professora, nos fale um pouco desse trabalho com o pó de rocha, que é um trabalho que muitos falam de resultados fabulosos, mas muita gente ainda questiona esses resultados, não acreditando. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco desse trabalho que é desenvolvido e quais os resultados que vocês têm obtido. O pó de rocha, a gente tem que pensar que ele é um remineralizador e você não tem um resultado a curto prazo, né? Você precisa ir de 2 a 3 anos para você estar obtendo esses resultados da aplicação desse produto. O nosso trabalho aqui, eu estou com uma aluna que está encerrando, né, a sua tese, que trabalhou aqui com pó de rocha e o uso dele com cama de frango, né, para potencializar essa disponibilidade, com resíduo de bovinos, com plantas de cobertura, né, que acelera essa disponibilidade dos nutrientes. E nós temos tido resultado de ganho de produção, né, com o uso aí em termos de 6 toneladas por hectare de uso de pó de rocha, tanto para grãos, para soja, como milho. Então, nós estamos muito contentes com os resultados. Foi feita uma avaliação muito criteriosa em termos de nutrientes na planta, no solo e de produtividade. Então, ela estará defendendo aí no mês que vem e com excelentes resultados que a gente deve estar publicando em breve. Mas já vamos aproveitar e trazer um spoilerzinho aqui desse aumento de produtividade, que eu tenho certeza que o pessoal vai ficar curioso. A preocupação... O produtor sempre gosta de aumento de produtividade, né? Sim. É que, para nós, se nós conseguirmos usar o pó de rocha e ele ter uma produção igual à produção
do uso do adubo sintético, nós estamos felizes, né? Porque eu tenho um ganho enorme em termos de custo, eu tenho um ganho em termos ambientais, e então quando ela teve a aplicação com um resíduo orgânico, aí nós tivemos o ganho maior, né? Mas em grande escala, por exemplo, do centro-oeste para cima, as áreas são imensas, né? No Mato Grosso, Goiás, Pará, Maranhão, o pessoal trabalha com áreas enormes. Em grande escala, isso é viável? É viável. É viável, principalmente que a nossa matéria-prima é a rocha, né? E nós estamos num local que tem disponibilidade da matéria-prima. É um subproduto, na verdade, da indústria, né? Então, o basalto ele pode ser utilizado aqui. Eu vejo que em outras regiões, na região de Minas, por exemplo, nós temos outras rochas, inclusive com maiores teores de potássio, por exemplo, né? Que ainda é mais viável do que o nosso basalto aqui em termos de nutrientes. Então ele responde a curto prazo mais rápido do que o nosso, né? Ou outras regiões. Então, para cada região tem um tipo de rocha. Existem normas para usar o pó de rocha, né? Para ser comercializado como um remineralizador. O MAPA tem toda uma legislação para você poder comercializar esse produto como um remineralizador. Mas ele é um rejuvenescedor, principalmente que a gente traz novas fases minerais para o solo. Então é como se a gente fosse mesmo aí aplicando, colocando no solo o que foi a base dele, o início dele, né? Baseado na sua fala aí, baseado nas falas de outras pessoas que defendem essa tese que eu já ouvi, o ideal seria usar uma rocha ali da região. Não é nem tão viável assim levar pó de rocha de outras regiões distantes e acaba, às vezes, não tendo um resultado adequado, né? A gente, o máximo de distância que é viável, vamos dizer assim, é 300 quilômetros, um raio de 300 quilômetros para você estar buscando essa matéria-prima, porque você usa em maior quantidade, senão acaba que o frete inviabiliza o uso do pó de rocha, né? Então, por exemplo, nós aqui, onde a gente adquire o pó de rocha, está a 50 quilômetros daqui, então é bem tranquilo. E vocês têm um trabalho muito forte aqui também com plantio direto, né? Sim. O CVT em agroecologia, o diferencial da nossa área aqui, que a produção de grãos é no sistema de plantio direto. Então, é algo a mais que a gente tem que trabalhar, né? Porque o controle de plantas daninhas não é fácil já no sistema convencional e muito menos ainda no plantio direto, né? Que tem a palhada, então eu não posso passar aí uma capinadora revolvendo esse solo, uma grade, né? No sistema convencional você está com a área infestada de plantas daninhas, você quer cultivar, passa uma grade, né? Ou um arado, dependendo lá o sistema, você controla as plantas daninhas e semeia. No nosso caso, não. Então, nós temos outros artifícios, né, para fazer esse controle. Professora, muito obrigado, sucesso nas pesquisas. É muito bom a gente conversar com quem ama o que faz, porque a gente percebe o brilho nos olhos. É bacana isso, né? Muito obrigado por vocês estarem aqui. Nós estamos falando direto aqui do CVT, em Entre Rios do Oeste, no Paraná.